aí pessoal, tudo bem? A gente nesse vídeo vai estar falando sobre os netos mais uma vez, tá? Só que dessa vez eu vou explicar para vocês, tentar mostrar para vocês aqui o que é um neto. A gente vem falando há bastante tempo, mas até o presente momento a gente não tinha mostrado exatamente o que era um neto, certo? No vídeo anterior eu falei que o neto ele era uma brotação antecipada, mas parei aí e não expliquei, né, essa brotação antecipada. Então agora a gente vai tentar mostrar aqui na planta o que é esse neto e o que é essa brotação antecipada, ok? Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui um ramo, né? Esse aqui é um típico neto. Eu tenho um raminho aqui, eu tenho uma gema aqui na base, né? Essa gema aqui, na base aqui, e eu tenho o ramo crescendo, certo? Então, o que é o neto? O neto seria essa brotaçãozinha aqui, né? Essa brotaçãozinha aqui. Ela tem uma geminha na base, certo? Aqui, ó. Você consegue aqui perceber o neto, uma folhinha e uma geminha aqui, certo? Então, essa gema aqui, ela é chamada de gema axilar, certo? Ou gema franca, tá? Gema franca ou gema axilar. Axilar porque ela está na axila da folha aqui. Se você olhar esse neto aqui, ele é um pouquinho deslocado para o lado, certo? Ele não é tão centralizado. Então, o neto ele se forma em torno de 10 dias antes dessa gema franca aqui, ó, tá? Essa gema franca aqui, esse neto aqui, ele se forma uns 10 dias antes desse daqui. Mas onde ele se forma? Ele se forma numa gema chamada de gema pronta. Então, no brotinho aqui na frente, bem no comecinho aqui, ele vai se formar uns 10 dias antes e aí ele começa a se desenvolver. Então, 10 dias antes da gema, que vai ser a gema que vai dar origem a um ramo, né, com um cacho lá na poda, você consegue perceber o desenvolvimento aqui desse neto, né? Então, à medida que o ramo vai desenvolvendo, ele vai aqui se formando, né? Se desenvolvendo. Então, deixa eu tentar mostrar aqui, que para focar aqui é um pouco complicado. Então, ó, tá vendo aqui? Eu não sei se vai dar para entender, mas aqui, ó, ele tem uma diferença aqui de coloração. Tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo a gente tem uma gema franca, né? E o netinho bem pequenininho já eclodindo aqui da gema pronta, certo? Então esse é o neto. Então à medida que ele vai se desenvolvendo, né, ele vai crescendo, aí ele vai se distanciando da geminha aqui, que é a geminha que depois vai dar origem a um ramo com cacho, caso eu pegue, elimine isso aqui e faça uma poda aqui, certo? Então essa gema aqui ela vai eclodir depois com geralmente um raminho com um cachinho ou dois, dependendo da variedade. Ok? Então esse é o neto. O neto ele é formado antecipadamente aqui, né? Mais ou menos nesse ponto aqui, certo? Originário de uma gema pronta, ok? Uma gema pronta. Então essa geminha que fica na base do neto, certo? Essa geminha aqui que fica na base do neto, ela é uma gema franca ou axilar, ok? Então esse neto que ele vem surgindo aqui, dependendo da variedade, ele pode ser fértil, né? Pode ser estéril e pode ser muito fértil. Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui um exemplo de um neto fértil. Então o que é um neto fértil? É um neto que já vem com cacho. Então se você olhar aqui, eu tenho
um exemplo aqui de um neto aqui, né? Eu acabei despontando o resto do ramo aqui, mas eu tenho outro aqui, ó. Eu tenho, tá vendo aqui, ó, um cachinho, 2 cachinhos. Então esse é um neto que ele já veio. Se você olhar aqui, desse lado aqui, você vai ver que tem uma gema aqui na base, ó, tá vendo? Essa é a gema axilar. E aqui é o neto com 2 cachinhos. Então esse neto, ó, outro cachinho aqui. Esse neto é um neto fértil. Então, ó, outro neto aqui com cachinho, outro neto aqui com cachinho, certo? Então, dependendo da variedade, esse neto ele pode vir muito fértil, né? Feito esse daí, por exemplo, que ele veio com 2 cachos, né? Cada neto. Ou pode ser um neto que ele não tenha fertilidade, então ele não vai produzir nenhum cacho já na brotação aqui do neto, né? Isso não quer dizer que ele, quando você podar, não vai dar cacho, aí é outra coisa, tá? Então, o neto, quando ele nasce, ele pode ser infértil, feito esse aqui, não tem nada, pode ser pouco fértil, que é mais ou menos feito esse aqui, que ele saiu aqui, ó, tá vendo? Quase que saía um cachinho aqui. Então esse é um neto, ele tem uma fertilidade baixa. Ele não é estéril, mas tem uma fertilidade baixa. Ou pode ser como esse aqui, que deu aí origem a 2 cachinhos já no início, ok? Então, explicando mais uma vez, né, relembrando aqui, o neto ele se forma 10 dias antes, né, numa gema chamada gema pronta, certo? Gema pronta. Aqui nesse estágio aqui, ó, ele vai estar se formando nesse estágio aqui, ok? Na pontinha do ramo. Então ele vai desenvolvendo aqui, aos poucos ele vai se desenvolvendo, se distanciando aqui do ponto aqui de origem, né? Então ele começa a se desenvolver e você já vê aqui embaixo a formação da gema franca ou axilar. Então essa é a origem do neto, ok? Tão famoso neto. Eu espero que tenha ficado um vídeo mais, tenha dado uma clareada para vocês aí, que sempre ficam perguntando sobre os netos, ok? Aproveitando para lembrar, né, o neto ele também é chamado de feminela. Né? Às vezes a gente se acostuma a chamar neto, 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 neto. Quando ouve uma outra palavra a gente acaba se confundindo. Então assim, é neto ou feminela, né? Que é esse brotinho aqui que a gente tem, né? Ele nasce da gema pronta, né? A gema pronta que se forma aqui na pontinha do ramo, né? E logo cedo é uma das primeiras formações aqui da planta, né? Então ele vai formando aqui essa gema pronta, né? E ele vai desenvolvendo e depois, logo abaixo, vai se formando uns 10 dias depois a gema franca ou axilar, que é aquela gema que vai dar origem ao broto produtivo da videira. Então, quando você ouvir falar de neto ou feminela, é a mesma coisa, né? Neto, feminela é a mesma coisa. E em alguns casos você vai encontrar na literatura o pessoal falando de broto lateral, né? Ou ramo lateral. Eles estão falando exatamente da mesma coisa. Neto, broto lateral, feminela, está se referindo à mesma coisa, ok?